nós temos aí na nossa sequência a palavra morte, que na verdade significa separação, no sentido de perda de comunhão. Lá em Gênesis, por exemplo, né? Deus falou para Adão, ó, não toque aqui, porque no dia que você tocar, certamente morrerá. Mas ele tocou, não tocou? Ele morreu? Não, não morreu. Não morreu naquilo que, eu sempre falo, naquilo que nós entendemos como morte. Não aconteceu aquilo que nós entenderíamos como morte. Porque o que é morte para nós? Ah, fulano morreu, acabou, sumiu, foi sepultado, ninguém mais vê ele. Isso aconteceu com Adão? Não aconteceu isso com Adão. Depois dali, Adão viveu mais centenas de anos. Ué, e a palavra de Deus não se cumpriu? Ah, no dia em que tocar certamente morrerá? E ali o dia significava um período de 24 horas? Sim, significava. Porque já estava tudo estabelecido. Quando Deus falou para Adão, no dia que tu tocar nisso aqui você morre, ou seja, no momento em que você pecar, em que me desobedecer, você morre. Morte aí entra como perda da comunhão. Adão perdeu a comunhão com Deus? Perdeu. Quando ele ouviu o som de Deus, né? Ah, eu ouvi que tu estavas no jardim e fui me esconder, porque eu temi. Quer dizer, o pecado sobre ele, ele temeu o impacto da presença da santidade de Deus, reconhecendo que ele estava em falta para com Deus. Então o pecado trouxe um temor, um medo em Adão. Isso prova que ele tinha perdido o quê? A comunhão. Mas antes, quando ele ouvia o som de Deus, ele se apresentava. Ele não fugia. Mas agora ele conheceu a morte, quer dizer, a partir do momento que ele pecou, a graça de Deus, aquela graça superabundante, saiu de sobre ele. Não saiu por completo. Saiu por completo? Não. Por que não saiu por completo? Porque ele ainda tinha chance de um arrependimento? Sim, tinha. Ele seria restaurado como antes ele era? Não, não seria. Mas ele tinha uma chance de arrependimento? Tinha. O diabo também pecou. A graça de cima do diabo, ela saiu. Saiu em parte, como Adão, ou saiu por completo? Ali já é outra história. Ou seja, o diabo teve chance de arrependimento? Nunca em tempo algum. Quando ele pecou, ele foi cortado. Mas Adão não. Adão teve chance de arrependimento. Então, o retirar da graça de Deus sobre Adão não foi completa. Ele sentiu o impacto? Sentiu. Mas ainda havia uma graça para que ele reconhecesse o seu erro e ainda tivesse uma chance de arrependimento. O que ele tinha antes, nunca, jamais ele seria restituído. Com o diabo, a história é diferente. O diabo pecou e nunca lhe foi dado chance de arrependimento. O diabo nunca teve chance de arrependimento. E não é para dar mesmo. Porque uma coisa é Adão, uma visão completamente obscurecida, sem ver nada de glória de Deus, sem conhecer nada do mundo espiritual, com uma visão totalmente aquém de uma realidade, podemos dizer. E Satanás, Lúcifer, não, andando no meio das pedras afogueado, com acesso ao trono de Deus, ministro do louvor, a coisa é bem diferente. Então Deus não poderia julgar a causa de Adão, né? Igualzinho, ou melhor, julgar a causa do diabo igual julgaria de Adão. Não, são duas situações diferentes. O peso da balança da justiça requer que haja um julgamento diferente. Por exemplo, Maria, quando o anjo Gabriel se apresenta, olha, tu vai ter um filho. Como será isso? Eu sou virgem, não conheço o marido. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, tal, tal, tal. Aí vem o mesmo anjo Gabriel, chega para Zacarias, lá dentro do templo, o sacerdote,
Zacarias, tua mulher vai ter um filho. Ué, mas como vai ser isso? Ah, tu não creu nas minhas palavras? Tu vai ficar mudo. A mesma história, mas quem era Maria? Uma moradora do interior, lá não sei da onde, que não tinha acesso às sinagogas como Zacarias tinha. Mas e Zacarias? Era um sacerdote. Ele tinha uma posição e um conhecimento muito elevado. O julgamento com o sacerdote foi implacável. Com Maria não teve nenhum julgamento. Teve explicação. Teve benevolência. Teve misericórdia. Com Zacarias não. Olha, tu não creu em mim, disse Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Tu duvidaste das minhas palavras? Vai ficar mudo até ver o cumprimento delas. Enquanto João Batista não nasceu, Zacarias não falou. Então, são coisas diferentes, né? Por exemplo, como é que Deus julgou Davi? Davi era um rei. Para Deus colocar alguém como um rei, meu irmão, a coisa é séria. Significa que esse alguém tem dentro de si sentimentos que Deus quer, tem domínio, controle sobre o poder que lhe é conferido, tem que ser uma pessoa amante, apaixonada pela verdade, pela justiça, e lá está Davi colocado como rei, de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Davi foi um fugitivo, foi um forasteiro, esteve à beira da morte, teve que caminhar pelo deserto, passou fome, e de repente Deus faz com que ele seja rei de Israel. E isso tudo o profeta Natan jogou na cara de Davi. Jogou na cara dele. Então, Davi, depois de tudo isso, com o conhecimento que tem de Deus, sabendo como Deus tratou com ele o tempo todo, ele vai e manda vir Betseba, adultera, depois manda assassinar Urias. Ele mandou assassinar Urias. Você acha que um pecado desse tem perdão? Não pode ter perdão. E não teve. A Bíblia diz que Deus traspassou. Ou seja, manteve Davi vivo, ele sendo digno de morte, mas não lhe perdoou o pecado. Não lhe perdoou o pecado, de jeito nenhum. O juízo é decretado e a consequência do seu pecado só foi amenizada pelo traspassar em que ele se manteve vivo, sendo digno de morte. Como ele mesmo diz, mas o homem que fez isso, depois que Natan conta a parábola, esse homem é digno de morte. Davi, esse homem é você. Tu és digno de morte, mas o Senhor traspassou o teu pecado. Tu não morrerás, mas o filho que nasceu vai morrer, a espada não se apartará da tua casa. E aí começa aqueles horrores de marca maior. Então, Deus, que é tremendo, perfeito, íntegro, justo, onisciente, sabe tudo, conhece as vírgulas, os seus olhos sabem todas as coisas, nada se esconde dele. Quando ele decreta um juízo, ele decreta com verdade pura. Ele decreta num prumo inigualável. Por isso, irmão, há uma passagem bíblica que eu estremeço, eu tenho medo dela. Quando um profeta fala, acho que o próprio profeta Natan fala com Davi, não, Joabe fala com Davi, com relação ao filho dele quando se rebelou e acabou indo para a morte. É assim que se comporta o rei de Israel? Por acaso tu tens pena daqueles que são inimigos do Senhor? Deus decretou a morte do filho de Davi, Absalão, quando se rebelou contra ele. Porque não se rebelou contra ele, se rebelou contra um ministério. Deus não está nem aí porque o Absalão era filho de Davi. Deus está olhando o ministério, as ovelhas da casa de Israel. Deus está olhando milhares de vidas. É melhor que um se perca do que toda a nação. Então, Absalão não se levantou contra Davi. Absalão se levantou contra um reinado. É muito diferente. Hoje, quem se levanta contra mim, só se ele tiver alguma coisa pessoal para me acusar. Mas se ele se levanta contra o que eu prego, contra o que eu ensino, ele não se levanta contra mim, ele se levanta contra o meu Deus. Então, por mais que eu tenha misericórdia, eu pego a minha misericórdia e jogo na lata do lixo.
porque senão eu vou estar agindo de forma diferente ao que Deus gostaria. Eu vou estar sentindo, me compadecendo, me comovendo contra o próprio agir do Senhor. Não, se Deus decretou morte, é morte, eu estou feliz e acabou a história, não quero nem saber. Não me interessa quantos baixam a sepultura, não me interessa. Me interessa que o propósito de Deus tem que ser cumprido. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que Ele me livrou da morte. Para que seus planos sejam cumpridos. Ele se revelou a mim, como eu não via ninguém hoje na face da terra. Eu considero que eu tenho a maior revelação de Deus de todos os tempos. Não é dos últimos tempos, é de todos os tempos. Eu considero que Paulo não tem o que eu tenho, não teve o que eu tenho. Eu considero, os outros consideram cada um o que quer. Eu considero que Pedro não alcançou o que eu alcancei, mesmo que a sombra dele curasse. Estevão, Filipe era arrebatado de corpo e tudo. Ele não alcançou o que eu alcancei. É o que eu entendo, é o que eu considero. Então, eu não posso vacilar. Se Deus decretar morte, é morte. A única coisa que eu posso fazer é pagar o caixão, mais nada. Não tem, a obra de Deus não é feita com misericórdia de homens, é feita com misericórdia de Deus. E ele disse, terei compaixão de quem eu quiser, terei misericórdia de quem eu quiser. Imagina se Deus for dar a explicação de todos os detalhes. Não pode dar a explicação de todos os detalhes. Para isso entra a nossa submissão e reconhecimento da soberania dele. Ele não tem tempo para dar explicação de todos os detalhes. Amém? Tupi, por essas palavras que está falando, você falou a respeito de Marias, comparando Marias e Zacarias pelo conhecimento, nós podemos dizer também, nós que temos recebido essa palavra aqui, se nós também assim pecarmos, fazer alguma coisa também, nós receberemos também um castigo não, um juízo, vamos dizer assim, maior do que o pessoal, vamos dizer, da Assembleia, que quase não tem conhecimento, esse tipo de coisa assim, mais ou menos, né? Sem dúvida nenhuma. É o que eu creio em gênero, número e grau. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. O povo das Assembleias de Deus hoje estão ceguinhos, completamente cegos. Vão pagar pela sua cegueira? Vão, claro que vão pagar pela sua cegueira. Mas se eu hoje chegasse e apertasse a mão de um político, quem vai pagar mais, eu ou eles? Eu vou pagar muito mais. Eu sou a restauração. Comigo foi dado início uma dispensação. Eu dei início ao marco de uma nova dispensação para fechar o último ministério chamado restauração. Eu dei início, isso começou comigo. E isso vai encerrar a era da igreja. A minha vida, ela é muito importante. Quando eu olho para trás, eu levei um tombo de cima de um caminhão andando, arrebentei os dentes todos. Isso aqui é meio quebrado, esse meu nariz aqui ele é meio quebrado. Eu bati de cara no paralelepípedo de cima de um caminhão andando. Fiquei uns dias sem saber o que tinha acontecido. Entende? Quando me empurraram daquela escada ali, lá embaixo, eu caí em pé. Quando eu quase enrolei a ribanceira e fui parar lá dentro da estrada de ferro, com o negócio de soltar pipa. E tantas coisas que às vezes o Espírito Santo me faz ir lá atrás e assim, tá vendo? Eu te preparei para esse dia. Nem a morte eu deixei te estragar. No meu lugar, com muito menos, multidões baixaram a sepultura. Eu vi várias crianças que, do mesmo lugar de onde eu fui livrado lá, da rede ferroviária, eles morreram lá. Crianças, adolescentes, que caíram uma queda 3 vezes menor do que a que eu caí, se esborracharam e morreram. Quantos e quantos atropelados e caíram de cima de caminhão e não escaparam? E eu escapei, porque Deus me preparou para essa hora. Então, se eu vacilar, o juízo será muito duro, implacável. Aliás, Deus falou para mim o que eu nunca soube que Ele tivesse falado para ninguém. Deus falou o seguinte para mim, umas 3 ou 4 vezes Ele falou o seguinte: se tu voltar atrás, eu te mato, eu não deixo você viver na terra.
porque o que eu vou te dar é grande demais. E Deus falou isso para mim, que se eu voltar atrás, Ele me mata. Eu não poderei viver na terra com o conhecimento que tenho, sem estar servindo a Ele. Não terá mais nenhum propósito a minha vida. Por isso que eu sempre olho e digo, Deus, priva-me da vida, mas não priva-me da Tua palavra. Então, meu irmão, a quem muito é dado, muito será cobrado. Outra coisa, quem sai desse ministério fora do tempo, sai da voz da restauração, ou vai abrir igreja sem a visão de restauração, está cavando a própria sepultura. A coisa nesse ministério é mais séria do que o que qualquer cristão já pôde imaginar na face da terra. A coisa nesse ministério é tão séria, mas tão séria, que eu às vezes digo para Deus, Deus, não é possível. Às vezes nem eu entendo. Quando Deus me mostra a seriedade, como Ele está julgando as coisas, como Ele vem revelando, como Ele vem mostrando, Ele vem me dando discernimento de coisas impressionantes. Eu digo, mas Senhor, não é possível, nem eu não estou entendendo. De tão sério que a coisa é, eu fico tremendo, irmão, às vezes no canto. Eu digo, meu Deus. É por isso que eu digo, irmão, oração, muita oração. Então, aqui, eu não posso ter misericórdia. Quem tem que ter isso é Deus e não eu. Ter misericórdia não é comigo. Ter pena não é comigo. Eu não tenho pena de ninguém. Porque se eu tiver pena de alguém, não vai resolver nada. Eu não posso fazer nada por ninguém. Quem manda é Jesus. E às vezes eu vou ficar me condoendo numa pena que Ele, o Senhor, não tem. Eu estou perdendo tempo. Aí vai dizer que nem disse para Davi, até quando terás tu dó dos inimigos do Senhor? Se você está aprovado, meu irmão, você está aprovado. Se você está reprovado, você está reprovado. Não tem jeito. Este é um lugar de seleção. Aqui é um lugar de seleção. O que ninguém imaginava que Deus fosse fazer sobre a face da terra. Deus imaginava que Deus fosse apenas abrir igreja. Abrir igreja. Abrir igreja. Aqui Ele abriu um lugar de seleção. Terrível isso aqui. Esse lugar é terrível. Eu digo para Deus, esse lugar é terrível. As pessoas vêm, ouvem a rádio, aí vem toda feliz. Ah, pastor, eu estou aí. Eu digo, tá. Vamos ver até quando. Amém? Vamos ver até quando. Porque se a pessoa está ouvindo o rádio, está acessando o site e pisa aqui pensando que está pisando apenas num segmento de igreja como já conhecia antes, está completamente enganado. Este lugar é terrível, é um lugar de seleção. Eu não prezo a mínima por multidão, nem dinheiro, não quero nem saber. Se eu chegar no culto aqui e tiver um, eu prego para um. Se tiver 1.000, eu prego para 1.000, como se estivesse pregando para um. Eu não quero nem saber. Não quero saber. Eu não sigo o ministério por amizade. Não quero saber quem dá dízimo, quem não dá dízimo. Ninguém me compra, eu não me vendo, não me corrompo. Quando eu estou atrás do púlpito, eu não tenho amigo. Eu costumo dizer que eu não tenho nem família, nem pai, nem mãe. Aqui não tem parente, não tem nada. Ninguém por me conhecer vai achar que vai chegar aqui, vai estar acima do povo, ou vai ter privilégio. Não tem isso comigo. Eu sou irredutível. Eu quero chegar e declarar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, esse ministério é para isso. Todos entendem? Não, mas a obra de Deus só funciona com quem entende, não é isso? Se tiver 300 que entenda, ele dispensa os outros milhares, não dispensa? Dispensa os 31.700, ele dispensa. E a obra acontece? Acontece. Então, meu irmão, morte é separação, perda da comunhão. Nu aí, coloquei igual morte, sem graça e comunhão. Essa palavra nu, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis, quando Adão diz, olha, eu ouvi que o Senhor vinha e eu me escondi porque eu percebi que estava nu. Aí Deus diz assim, olha, quem te mostrou que estavas nu?
Né? Quem te mostrou que estavas nu? Aí, não, tal, a mulher me deu isso, a serpente deu aquilo, aquela história toda em que Deus não isentou ninguém da sua própria culpa. Porque ninguém cai por causa de ninguém. Quem cai é por causa de si mesmo. Porque todos são advertidos. Quantas vezes eu já falei aqui, duramente nesse ministério, meu irmão, é muito bom a comunhão, é muito bela a comunhão. Mas se você for levar alguém para dentro da sua casa, mesmo irmão, mesmo membro dessa igreja, ora primeiro para saber se Deus quer que você coloque esse irmão dentro da sua casa. Eu não tenho dito isso aqui? Dito, porque aqui é um lugar de seleção. Então, tudo acontece na base da oração. Então, Adão culpou a mulher culpou a serpente? Não. O pecado de cada um, do homem, da mulher e da serpente, que é o diabo, né, vamos assim dizer, o decreto foi exclusivo sobre cada um. Cada um levou a sua porção, independente um do outro. Deus tratou com cada um, não atribuiu que nenhum tivesse, você porque você induziu, não, cada um recebeu a sua porção, ninguém levou mais nem menos. Todos foram culpados pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. Então aqui, nu, a palavra nu, quando Adão diz, eu percebi que estava nu. Ora, como que eu percebi que estava nu? E antes? Ele não tinha percebido? Olha, o que é isso que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Percebi que estava nu. Ué, quem te mostrou que tu estavas nu? Esse nu aqui não pode ser um nu de vestes, de roupa. Não tem como ser. Não tem a mínima lógica. Então, o que estava revestindo Adão? Eram roupas? Não. Era uma graça tremenda, era uma glória de Deus que o envolvia, né? Não para cobrir a sua nudez. Esta graça e glória que estava sobre Adão não estava ocultando os seus órgãos sexuais. Esta graça e essa glória não estava cobrindo o corpo físico de Adão. Esta graça e esta glória era um revestimento no Espírito de Deus, no Espírito de Adão, na sua essência espiritual, em que Adão percebia que tinha confiança, ele se sentia preenchido. Como a Bíblia diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Assim Adão se sentia revestido espiritualmente para chegar à presença de Deus. Quando aquela graça, aquela glória foi retirada, Adão sentiu-se nu. Ele usa a expressão nu, porque ele vê que não tem mais confiança de chegar na presença de Deus. Esse é o sentido da palavra. Não tem nada a ver com aspecto físico, não tem nada a ver com visão de órgãos sexuais, e as igrejas mergulharam nesse caminho aí e foram embora, e até hoje ainda tem igreja navegando nesse erro. Então, a palavra nu não era nu. Aí Deus diz assim, a Bíblia diz que Deus então fez folhas de figueira, não é isso? Pelo menos eu sei que uma versão diz isso. Folha de figueira. Olha, folha de figueira, bom, tudo bem, paraíso, né? Podia ser umas folhas bem gigantes, essas coisas assim. As figueiras que a gente conhece hoje não daria para fazer nada disso. Usou folhas de figueira. Aí depois vem e fez vestes de roupas de animais. Ora, se usou roupas, lã, como é que chama? Pele de animais. Se Deus usa pele de animais para fazer vestes, então tinha que sacrificar um animal. Então Deus sacrificou um animal, é isso? Só pode ser. Deus sacrificou um animal e derramou o sangue desse animal. E o derramamento daquele sangue e usar as peles para revestir Adão estava significando que Deus estava encobrindo de alguma maneira o pecado de Adão com o derramamento daquele sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, não há remissão de pecado. Então, mas esses são outros detalhes. Então,
nu. Veja bem que lá em Apocalipse também diz que tu não sabes que és um desgraçado, miserável, cego, nu, né? Quando Deus escreve a uma das igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, Deus diz que aquele líder, né, o anjo da igreja, aquele líder lá, ele era nu. Nu é sem a graça, porque ele está dizendo, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, né? Colírio para ungir os teus olhos. Então, quer dizer, ouro é símbolo de quê? Da palavra, e a palavra é a glória de Deus. Ali o ouro refinado é a palavra. Ouro somente é a glória de Deus, o sol, mas ouro refinado se aplica muito mais à simbologia da palavra. Então, ouro refinado, quer dizer, comprar a palavra. Colírio para que vejas, um colírio do céu, um colírio de Jesus, um colírio espiritual. Então, quer dizer, Deus está querendo que essa pessoa enxergue as coisas espirituais, mas está chamando aquele camarada, o anjo lá, o anjo da igreja lá da carta de Apocalipse, está dizendo que ele é nu. Significa que ele não tinha visão espiritual, que o colírio é para melhorar a visão. Significa que ele não tinha a palavra de Deus, ele perdeu de alguma maneira a palavra. A igreja já estava desviada. E ainda dizia, tu dizes rico sou, né? De nada tenho falta. Tu sabe que tu és um desgraçado, tu é pobre, tu é miserável. E tem mais, tu ainda é cego e nu. Então, quer dizer, é o tratado de Deus mostrando que nu é a ausência da sua graça, a ausência da sua glória e a ausência de tudo mais. Nós temos ainda aí algumas simbologias. Nuvem, que é a presença de Deus, né? A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, veio uma nuvem e o encobriu. Quer dizer, é um símbolo de que Deus o recebeu. Mas diz que ele voltará da mesma maneira, né? Voltará nas nuvens, diz a Bíblia, com poder e grande glória. Quer dizer, ele vem, da mesma maneira que ele foi recebido pelo Pai, ele vem trazido pelo Pai novamente. Por isso que ele falou, né? Aquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Vai chegar um momento que o Pai vira para o Filho, né? Hoje não seria mais virar, porque hoje Jesus está com a sua onisciência e ele sabe o tempo que ele vai voltar. Mas é como se o Pai dissesse, vamos embora, e vai com ele e retorna à terra, porque aonde Jesus estiver, o Pai também está. Essa presença, essa comunhão é marcada. Você vê lá em Êxodo, diz a Bíblia que de dia tinha uma nuvem que cobria o povo e dava sombra, e de noite tinha uma coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto. Então, quer dizer, aquela nuvem que cobria o povo representava a presença de Deus. Tanto que foi dito para Moisés, ó, quando a nuvem parar, vocês param, monta acampamento. De repente a nuvem começava a se mexer. Aí ele dizia, opa, levantar acampamento. Quando estava tudo pronto, a nuvem tomava o seu rumo e lá ia eles atrás da nuvem. Né? Então, nuvem significa a presença de Deus. Pão significa provisão. O pão representa uma necessidade diária. Né? Temos aí o maná, que descia dia após dia, só podia aguardar quando chegasse na sexta-feira, né? Porque no sábado ninguém podia trabalhar. E temos outra simbologia aí, a de pó. Pó que é símbolo do pecado. Nós usamos o pó para quê? Pega uma terra ali e vê aquele pozinho que sai dela, sacode assim. Para que serve aquele pó? Serve para nada, né? Então Deus usou exatamente aquilo que não serve para nada, para botar a simbologia do pecado, porque o pecado não serve para nada, só serve para lançar o homem no inferno. Aliás, que teve um grupo de rebeldes que saiu daqui do ministério, e um dos que saiu no meio deles teve um sonho em que eles paravam na beira de um abismo
paravam na beira de um abismo, iam fugindo, iam correndo de uma situação que um pó, uma poeira muito grande ia contra eles. Aí eles paravam na beira de um abismo, dentro de uma lama, não tinham mais como prosseguir porque havia um abismo, e chegavam nessa área enlameada, e o pó vindo contra eles, e eles pegavam da lama e jogavam contra o pó. Quer dizer, tentando lutar contra o pó que vinha contra eles, não tem mais para onde ir, e pegavam o pó ou pegavam a lama e jogavam contra o pó para tentar vencer o pó. E a pessoa que sonhou me diz assim: olha, pastor, foi incrível, foi tão real que eu acordei exausta, cansada e com os meus braços doendo de lutar contra o pó. E o pó vindo. Enquanto o pó ia, a pessoa acordou, o sonho cessou. O que está demonstrando, né? O pó é símbolo do pecado, e o pecado, o pó, vai sufocá-los. Alguém consegue vencer o pó? Um pó incrível, uma poeira fora do comum, jogando lama, jogando água, jogando qualquer coisa. Então, quer dizer, está demonstrando que eles lutarão até o fim, como ela dizia, acordei com os braços cansados e exaustos, vão lutar até que suas forças esgotem até o último grão, até a última gota, vão lutar, mas não poderão vencer, não vão a parte alguma. Não vão a parte alguma. Por quê? Porque o pó, que é o próprio pecado deles, o pecado da rebelião, vai acabar com eles. Eles não têm para onde fugir. E já se encontravam, segundo o sonho, num abismo. Não tinha para onde ir. Estão acuados. Estão acuados. Para eles só restará a asfixia pelo próprio pecado. Isso é muito sério, mas misericórdia? Não, aqui não é um ministério de ter misericórdia. Aqui é um ministério de seguir a direção de Deus. Então, pó significa pecado. Pontas, chifres é igual domínio, nações. Né? Você vê lá, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, os chifres significam uma união de nações, uma união política. Mas são 10. 10 pode ser literal, mas não necessariamente, porque 10 faz parte da simbologia ou da numerologia bíblica. O 10 representa uma ação através do homem que dominará toda a terra. Então, é isso que representa o 10. Você vê que, por exemplo, por que eu te digo que isso pode não ser literal? Porque nós temos algo tão tremendo revelado que é a parábola das 10 virgens. Virgens são as igrejas. Ora, mas só existem 10 igrejas? Não. O 10, né, o homem tem 5 dedos numa mão e 5 dedos em outra. Então, o 5 simboliza o livre-arbítrio. Junta isso aí a operação de Deus através dos homens. Você vê que o próprio Deus opera através dos homens para fundar a sua igreja. Se não houver homens, não há igreja. Então, o 10 é símbolo de uma operação de Deus através do homem. E assim é a igreja fundada. Deus operando através do homem que lhe presta obediência cegamente. Então, a igreja é fundamentada nisso. O 10 representa isto, Deus operando através do homem. Então, aqui, quando se fala que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, significa que é uma operação do homem. Mas também aqui, o diabo está usando o homem para vir com o ideal de dominar todo mundo, né? A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, chifres, ponta, significa domínio, nações. Rede significa a palavra de Deus, a mensagem, né? Quando
Jesus diz para Pedro, lança a rede do lado direito, tal, pegaram peixes. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E aquela rede vai se transformar num símbolo da palavra de Deus. Eu já soube muitas pessoas que tiveram sonhos envolvendo a rede, e é isso mesmo, exatamente isso. A rede simboliza a palavra de Deus. Aí temos rocha, ou pedra, que é igual a Cristo. Isso aí vai ser uma simbologia muito diversificada. Temos trovão, que é igual à voz do Senhor, né? A voz do Senhor é como raio, como trovão. Vaso, que é igual a servo. E aí tem as características, né? Um vaso é igual a servo, mas aí você para e pensa nas origens. Ora, um vaso não nasce vaso. Um vaso é um barro polido, um barro que era pisado. Não é isso? O vaso é um barro de chão, onde todo mundo pisa. Mas de repente alguém vai lá, colhe, tira o lixo que tem no meio dele, vai purificando, vai limpando ele, né? Mistura uma argilazinha, mistura uma cinza, mistura alguma coisa, põe na rodilha, começa a trabalhar com ele. O vaso se faz, não ficou muito bom, quebra de novo, até ficar um vaso. Então isto é símbolo dos servos de Deus, que tem que aceitar ser arrancado as suas sujeiras, porque muita gente não quer ser arrancado da sua sujeira. Muita gente não quer, não. No ministério por onde eu passei uma vez, tinha um camarada que era dentista, ganhava muito bem, aí foi para a igreja, se converteu, aí quando se converteu, começou a ganhar mal. Não, pastor, eu me converti, achava que ia ganhar melhor ainda, estou ganhando mal, como é que é? Aí ele contou a história toda para o pastor. Não, eu tenho lá vários funcionários fantasmas, vários clientes fantasmas, que ele prestava serviço para redes públicas, né? Você sabe que todo mundo rouba do Estado, né? O Estado rouba da gente, contribuinte, o Estado rouba de si mesmo e também todo mundo rouba também do Estado. Isso aí é uma brincadeira, né? Isso aí é um show de ladroices, essa questão de empresas do Estado, rede pública, metrô, hospital público, essas licitações que tem aí, isso é um show de ladroices. Então, o camarada, aí o pastor falou assim, ó, meu irmão, Deus vai tirar tudo esse lixo da sua vida, toda essa falsidade, depois ele te dá de novo. Ah, não, se é assim, então não quero ser crente, não. Assim mesmo. Virou as costas e foi embora. Então, tem que aceitar Deus tirar as sujeiras do meio do barro para depois poder fazer um vaso decente, né? Se não aceitar, não tem condição. Cristianismo não compactua com lixo. Cristianismo é doutrina pura. Cristianismo é santo, santo e santo. Ou aceita ou segue o caminho. E para concluirmos aí, tem véu, significa reverência, respeito, restrição, submissão, né? Nós vimos já, teve uma passagem que nós estudamos sobre quando Paulo fala em Coríntios a respeito do véu. Então nós vemos que esse contexto é que está inserido nas Escrituras. Não é a palhaçada que igrejas modernas têm feito nos nossos dias, colocando doutrina para que as irmãs, coitadas das irmãs, sempre sofrem, né? Tudo é com as irmãs. O dia que cismarem que a irmã vai ter que usar bigode, meu irmão, vai ser um caso sério. Então, botaram as irmãs da igreja para usar véuzinho na cabeça, isso é palhaçada, né? E outros para botar a saia arrastando nos pés. Aí, então não tem nada a ver com isso, o significado não é este. E virgem, que é símbolo da igreja, e também é símbolo de Jerusalém. Lembra? A virgem, a filha de Sião, maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. Lembra disso? A virgem, filha de Sião. E a parábola das 10 virgens fala das igrejas. Eu coloquei uma observação aí para nós concluirmos, que diz que é bem possível que quando em Isaías 7,14 o Senhor diz que a virgem daria à luz um filho, que os judeus apenas esperassem por um Messias nascido na cidade de Jerusalém. E nada mais, contudo, Deus, que é transcendental, cumpriu esta promessa literalmente, né? A profecia dizia, eis que a virgem, eis que o Deus vos dará um sinal, eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho. Para os judeus, o que eles estavam esperando era que na cidade de Jerusalém nascesse o Messias. Porque virgem era a cidade de Jerusalém. Tanto que você vê que na história de Jesus, os escribas questionaram, os fariseus questionaram, os sumos sacerdotes questionaram, pessoas do povo questionaram, mas ninguém perguntou para ele: tu nasceu de uma virgem? Porque isso não passava pela cabeça deles. Eles descartaram essa possibilidade de um homem nascer de uma mulher virgem. Então eles esperavam apenas que Jesus fosse alguém, o Messias fosse alguém nascido dentro da cidade de Jerusalém. Eles erraram, porque a profecia, na verdade, dizia onde? Que tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o que há de apacentar o meu povo de Israel, aquele que vai guiar. Né? Então, quer dizer, falava que Jesus, na verdade, deveria nascer na cidade de Belém. Isto dizia a profecia a nível de cidade. Aí eles deveriam ter procurado entender melhor o que significava virgem, porque o nome cidade já estava claramente, literalmente definido. E tu, Belém Efrata. Então, Efrata quer dizer pequena, né? Então, este era o significado da profecia, que Jesus nasceria de uma virgem, e não que nasceria na cidade de Jerusalém, pois ele nasceria em Belém. Amém? Alguma pergunta para nós encerrarmos?